Boa tarde! Gente, é a nossa segunda live da nossa saia nada justa. E agora a gente quer falar para vocês que a gente tem canal no YouTube. Então, por favor, comece a nos seguir para ver nossas publicações. E hoje nós temos a honra de ter a Maluzinha, nossa querida amiga em primeiro lugar, minha cliente, minha arquiteta que fez essa maravilha de loja, que eu amo de paixão, aqui presente com a gente. Seja muito bem-vinda, Maluzinha. Obrigada, meninas. Prazer. Obrigada. Tê-la aqui conosco. Um prazer. Maluzinha, primeiro a gente... bom, vou falar das duas Silvias também, que não falei, né? A Silvia Browne, que está aqui presente, que é nosso elenco fixo. Eu, a Silvia Browne e a Silvia Guimarães, né? Então, a Maluzinha hoje, nossa convidada, se apresente, meu amor. Então, eu sou muito amiga da Calu, Muito. altamente suspeita, que eu amo. E as meninas aqui eu tô conhecendo agora, mas eu sou arquiteta, sou engenheira civil e trabalho nessa área. Trabalho bastante com reformas, também com bastante arquitetura de interiores. Tem um bom gosto, gente. Nossa, ela tem um gosto, bate com o meu assim. Eu Principalmente para as joias. É minha garota propaganda. Principalmente para as joias. Bom, falando que hoje todo mundo tá usando joia calor aqui, né? Claro. Uma mais linda que a outra, gente. Vocês têm que conhecer. Bom, e aí nós vamos desenrolando nossa, porque são 4 mulheres inteligentes, que a gente vai falar sobre diversos assuntos, mas hoje, principalmente, a gente vai entrar mais no ramo da arquitetura e decoração e engenharia por causa da nossa amada convidada. Então a gente preparou aqui, ó, algumas perguntas para ela, e claro que a gente não vai se ater a isso, né? A gente vai desenrolar a conversa e, enfim, e vamos ver no que dá. E vocês, por favor, se quiserem perguntar alguma coisa também, podem participar, são muito bem-vindos. O que eu queria te perguntar, o que te motivou a fazer engenharia e arquitetura? E também quero que você fale um pouco da sua rotina diária. Uma rotina que não tem rotina, porque a partir do momento que eu resolvi trabalhar como autônoma, sentar, vinculada com algum escritório, na verdade eu tenho meu escritório, então não tem rotina, mas é uma coisa que eu gosto isso, entendeu? É viver perigosamente todos os dias, porque lidar com obra nem sempre é fácil, projeto eu acho, o risco é menor, mas ainda tem, porque você está lidando com o sonho das pessoas, né, com os projetos, com o futuro, mas as obras, devido à nossa mão de obra também, que não é tão qualificada, é mais difícil. Mas eu entrei na faculdade muito cedo e o meu pai era engenheiro civil e ele queria muito que tivesse um engenheiro civil na família. Na verdade, tem uma questão feminina e masculina, porque ele queria ter um filho homem, e ele não teve, ele teve duas filhas, duas mulheres. Então, eu queria provar para ele que eu era tão bom quanto um homem. E aí eu achei que eu fazendo engenharia, eu fazendo engenharia civil, eu estaria me igualando a ele e mostrando que era possível ser tão importante quanto ele. Aí eu fui fazer, fiz o Mackenzie, uma faculdade que eu adorei e fiz muitos amigos. A faculdade, eu acho que o Mackenzie me deu muita coisa boa na vida, né? E marido, namorado, tudo. Você fez engenharia primeiro? Primeiro engenharia. Só que depois, quando chegou no final da faculdade, eu percebi que eu não me encaixava muito nos tipos de trabalho que eu ia ter, no tipo de vida que eu ia ter depois. Porque assim, o engenheiro é uma pessoa muito racional em geral, e ele prima pelo custo, pelo mais racional e tal. E Cálculos, né? Os cálculos, ou então você trabalha com obras mais brutas, mas a essência é custo, né? Custo, racionalização. E eu sentia falta de ter um pouco de poesia, um pouco de arte de na viajar, história. De poder fazer o que eu sou um pouco rebelde, de fazer o que eu queria e tal. E aí, pouco rebelde? Então, e a engenharia não me permitia, assim, não cabia muito bem isso. E aí, em seguida, eu resolvi fazer arquitetura. E aí, resolvi fazer arquitetura numa 15 meses, prestei vestibular, passei e tal. Fiz em menos tempo.
mas eu me identifiquei mais, realmente. E hoje eu diria que é muito bom ser engenheira civil e arquiteta, mas eu gosto bastante da parte de finalização, de acabamento e da parte também de arquitetura de interiores, então eu fico mais ligada mesmo na parte de arquitetura. Tá, então não tem rotina, não tem rotina isso daí, não vai tem cada rotina. hora, eu acho isso também uma delícia. Mas na verdade você tem um escritório. Então, você eu faço tudo louco, porque assim, eu tenho um escritório pequeno, que trabalha só eu e uma arquiteta contratada minha, fixa, mas ela trabalha num outro escritório. Então, atualmente, a gente trabalha de noite no escritório, porque ela trabalha em outro escritório, depois ela vem no final da tarde e aí eu fico com ela. E durante o dia eu vou nas obras, eu saio com os clientes, eu vou nas lojas e tal. Então não tem que escolher, né? Móveis, tudo. Então não tem muita rotina. E eu gosto assim, entendeu? Na verdade, meu marido... Você é aquariana? Não, eu sou Capricórnio. Eu sou aquariana, eu gosto também dessa... Não, mas assim, eu também gosto da liberdade, mas gosto com segurança. Tem isso, eu tenho Capricórnio. Né? Disciplina, tudo. Eu tenho um lado racional, porque vocês esqueçam que eu sou engenheira antes de arquiteta. Então, assim, eu não abandonei isso daí, né? Eu falar agora eu tô delirando. Né? Não, eu vou contar para vocês uma coisa muito importante, porque aqui na loja a gente precisou fazer uma obra num tempo recorde, foi um mês. Eu falei, Malu, socorro! E ela, sabe, assim, ela batia o olho e ela sabia onde ia cada coisa. E eu acho que a engenharia, apesar dela, para mim, ser mais arquiteta do que engenheira, mas a engenharia dá esse suporte para ela poder saber onde pode quebrar, o que pode fazer. A gente fez banheiro, então mexeu com água. E ela, sabe, não precisou chamar ninguém. Ela tem as duas visões, né? Tanto na parte é mais a parte estrutural, a parte bruta, vamos chamar assim, entendeu? A arquitetura é mais estética, funcionalidade. Não, mas a arquitetura também tem a parte estrutural, tem tudo, mas é que geralmente o arquiteto ele viaja mais na maionese, ele dificilmente um arquiteto vai trabalhar com cálculo estrutural, ele poderia, mas ele não vai trabalhar geralmente com cálculo nem nada, ele gosta de trabalhar, quem faz arquitetura gosta de fazer projeto, criatividade, a essência é a criatividade, seja na área de paisagismo, seja na área, qualquer área de construção, ou seja na parte de interiores, porque a arquitetura também tem vários ramos, né, que você pode se dedicar. Então... Uma coisa que eu tenho que falar aqui, que eu lembrei agora, quando a gente estava fazendo aqui a obra, tem muita lâmpada nesse teto. E a Malu falou, não, vai ter que tirar isso, tá horrível. Eu quero uma lâmpada bonita, uma lâmpada dramática. Eu lembro desse tema até hoje. E aí lá fomos nós atrás da tal da lâmpada dramática, que era caríssima, caríssima. Eu falo, pelo amor de Deus, é muito caro isso. Ela, não, aqui tem que ter uma lâmpada dramática. E aí a gente... mas agora eu vou falar que eu sofri as consequências disso mesmo, porque eu coloquei uma iluminação tão boa na loja, porque eu acho que é muito fundamental, que os brilhantes têm que brilhar, as joias têm que brilhar, então eu procurei realmente... Falei, pode economizar algumas coisas, mas a iluminação é fundamental. E agora eu mesmo pareço, porque eu ponho as joias e aqui, quando eu ponho, elas ficam mais bonitas. Você olha no espelho e fala, nossa, mas aqui brilha mais. Chega em casa não brilha tanto. Mas eu mesma que fiz a iluminação para isso. Ficou dramático. Na verdade, você é uma profissional bem completa, né, Malu? Porque normalmente o arquiteto, muitas vezes, precisa do engenheiro. E bem experiente, né? Porque faz muitos anos já que eu trabalho na área e tal, então eu já fiz Mas você muita se coisa. considera mais arquiteta do que engenheira? Não, eu considero os dois. Porque os dois se complementam, né? E você acaba sendo uma profissional realmente muito mais... Então quem motivou completa. Foi seu pai? Não, quem motivou foi meu pai. Eu achava... Evaristo. Mas eu achava que era super racional. Né? Então. Eu falei, não, eu sou super racional, porque isso e aquilo. Eu achava isso. Mas depois, no final, eu percebi que não, que fazia falta a parte artística, a parte... Na verdade, você se desafiou. Você desafiou o teu pai, entre aspas, porque você trouxe um desafio. É que a gente vai amadurecendo também. Eu me formei muito cedo, formei engenheira com 21 anos, eu nem sabia nada. Então, depois eu fiz arquitetura, com 24 anos eu já era engenheira arquiteta. Então, você tem experiência. E eu acho que a vida vai te levando mesmo nos caminhos. No começo eu tinha uma empresa com outros 2 sócios engenheiros,
que eram meus colegas também da engenharia. Aí depois a gente ficou na construtora um tempão, mas depois eu fui me especializando mais na parte de projeto, de arquitetura mesmo. E o marido dela também é engenheiro. Ah, e vocês não trabalham juntos? Deus me livre. Eu acho que é mais sábio. O primeiro, não, olha, ele também foi meu colega no Mackenzie, e eu tinha um outro namorado na época, antes dele, que foi meu sócio, né? E também é engenheiro. Então, Era teu destino, você mas agora eu falo, não, acho que hoje em dia é mais importante ser casado com um advogado. Porque o marido dela, além de engenheiro, é advogado. Resolveu os perrengues. Eu acho que hoje está mais complicada a coisa, né? Mas a tua paixão, então, é mais para arquitetura? Mais para arquitetura. Da coisa da criatividade mesmo, né? E eu acho que os espaços inspiram a gente. Quando você entra num espaço, como eu trabalho bastante com reforma, ampliação dos espaços e tal, quando você entra num espaço, aquilo já te inspira, você já fala, meu Deus. Uma vez a minha irmã perguntou, você não tem medo de gastar as ideias já num projeto e depois... Não existe. Não dá, porque cada hora eu penso uma coisa. Vem uma inspiração. E o cliente também, né, que traz um repertório do que ele dá, o que ele deseja, o que ele está esperando, né? Não, e também as coisas vão mudando, né? Vão. E aí você vai se fazendo Isso coisas, legal. pondo as ideias novas. É lidar com os sonhos dos outros, né? É legal, mas às vezes também é perigosíssimo. Porque às vezes eles querem coisas que realmente você até gostaria de fazer, mas é que difícil, assim, né? às vezes você está explicando, tem clientes que eles não entendem bem o que você tá. Por mais que você mostre e tal, às vezes ele está projetando alguma coisa e você também não está entendendo e tal. Aí você faz, a pessoa fala, mas não era nada disso que eu falei para você. Eu falei, não, peraí, tem um desenho, tem um projeto, você aprovou. Mas falou, não, mas eu não achei que ia ficar assim. Então é complicado. Acontece. Entendeu? Acontece isso. É a expectativa versus a realidade, Exato, né? exato. Às vezes Mesmo porque quando você começa o projeto ou a obra, o primeiro contato com a pessoa está muito feliz. Normalmente, que graças a Deus é uma área que traz coisas muito boas para as pessoas. Sim. Normalmente as pessoas estão muito felizes. E no final ela já está muito estressada. A pessoa já está muito estressada. Estressa mesmo. Nossa, estressa. E Malu, qual foi o projeto mais desafiador que você teve, assim, ao longo da sua carreira? Olha, eu tive alguns projetos que para mim foram desafiadores, quer dizer, lógico, cada cliente, cada situação apresenta um desafio, mas tem alguns que são mais desafiadores e são muito interessantes, né? Eu fiz um hotel, um projeto de um hotel que foi muito legal, que era um hotel que tem ainda na frente do Hopi Hari, ali na Bandeirantes e tal. E aí foi muito desafio, né? Foi um baita desafio fazer o projeto do hotel. E o hotel era para ser um hotel tipo intermediário, umas 3 estrelas assim. E depois ficou tão bonito o projeto que no final eles falaram, não, isso aqui não é um hotel, é um resort. Eles transformaram a categoria do hotel e quiseram colocar mais algumas coisas para transformar, porque eles acharam que ficou muito bom. Quer dizer, o teu projeto foi um upgrade. E foi muito gostoso, porque além do projeto, isso foi o projeto inteiro do hotel, ainda teve o projeto de interiores dos quartos, da recepção. Isso tudo você que fez? Eu fiz tudo, foi muito legal. Isso foi um dos projetos muito interessantes, assim. Porque isso é legal também, porque às vezes o arquiteto não faz a decoração. Eu acho assim, eu não consigo pensar num espaço sem pensar dentro. Mesmo que a pessoa não vá me contratar ou não vá me contratar para fazer a parte interna, eu acho difícil. Porque quando você está dimensionando o ambiente, você tem que falar, bom, aqui fica bom uma mesa de tal tamanho, aqui vai caber duas camas. Você já imagina. Você já vai imaginando a circulação. Então é impossível você não imaginar como é que vai funcionar. E para você imaginar como vai funcionar, você tem que imaginar o mobiliário, como é que vai ficar aquele espaço. E a fachada, você tem que, assim, isso pela parte de dentro. E a parte de fora, você tem que ver aonde o contexto que está inserido. Ah, mas quem são os vizinhos? Os vizinhos são de que cor? Ah, você está querendo... tem. Porque a parte externa, você tem que ver onde que está inserido o que você está fazendo. Ah, mas então, eu quero... nossa,
tudo em volta é horrível, eu quero que o meu fique bem diferente. Não, tudo é lindo, eu quero que combine com o entorno. Eu quero que fique discreto, uma fachada meio discreta, que não é para chamar atenção. Então, assim, tem várias intenções que quando você vai fazer o projeto, você tem que pensar. Tem que perguntar. Né? Meio você faz meio que um questionário, assim, né? Uma anamnese, vamos dizer. Faz um briefing, né? Tem. É interessante isso. E me fala outra coisa, pelo fato de ser mulher, você já teve algum preconceito? Porque você lida com homens, né? Basicamente. Bastante. Principalmente na engenharia, eu acho. Não, principalmente na engenharia, porque às vezes, quando você está na obra, e aí tem outros engenheiros de outras áreas, complementares e tal, que vamos falar, um cara que está do cálculo estrutural, que vem fazer, um cara que vem fazer uma estrutura metálica, são serviços complementares da obra, e às vezes a pessoa começa a discutir achando que fala, eu tô falando com uma dondoca, uma mulher e tal. Tem um pouco isso. Tem muito. Que tem um pouco isso. E aí... mais preparada. Daí eu tenho que chegar e falar, olha, eu não sou tão despreparada, porque eu além de tudo sou engenheira. Aí quando eu falo que eu sou engenheira, o cara já fica mais, opa, então eu falei, então você... E há muitos anos, né? E aí tem um pouco ainda a conotação, ainda mais que eu sou de uma geração que ainda tem muito machismo e tal. As novas gerações é menos, acho que seria menos. E tem muitas mulheres agora em obra, tal, muitas meninas, mas assim, gente... Tem meninas trabalhando como tipo peão mesmo de obra? Não, peão de obra não, isso é pouquíssimo. Mas eu tô falando como engenheira, como estagiária em obra, prédio e tal. E é um ambiente pesado, entendeu? Eu vou dizer que meu pai, ele tinha uma fábrica de estrutura metálica. E eu, quando eu fiz engenharia, eu falei, eu vou dar continuidade. Ainda mais que ele tinha uma empresa, ele era engenheiro. E aí eu falei, eu quero dar continuidade. E ele não quis, Porque ele falou, não, meu ramo é muito pesado para você, eu não quero que você se meta com isso. Ele trabalhava com galpão industrial, os galpões eram sempre em periferia, áreas afastadas, a mão de obra era mais bruta e tal. Ele falou, não quero, ele preferiu fechar. Entendeu? É muito triste. Deixar de herança, né, pra si. Assim, gente, mas também vamos combinar que tem algumas áreas realmente que são mais pesadas, entendeu? Não é o que ele falar, tal. Tem algumas coisas que são mais chatas mesmo pra mulher, são mais pesadas. A pessoa precisa gostar, porque aí você fala, não, isso aqui... Ficar subindo no telhado, entendeu? São coisas que você tem que fazer e não é tão gostoso, né? Sim. O homem tem mais facilidade. Não adianta você lutar contra a natureza. Eu acho que tem que ter esse respeito. Mas exatamente, eu falo assim, não é por causa disso. Agora hoje tem uma coisa muito boa. A tecnologia veio ajudar muito as mulheres na obra. Porque faz pouco tempo que eu estava num cliente e a gente estava fazendo um estudo para colocar placas solares para fazer uma energia sustentável, não só energia solar, mas aquela geração de energia, né, agrovoltaica e tal. E aí a gente precisava olhar o telhado e tal, e aí veio uma mulher para olhar lá, a representante da empresa. Aí eu olhei, eu falei, meu Deus, agora eu aqui, ela aqui, quem é que vai subir lá para olhar? Ela não teve problema. Ela chegou, ela falou, Malu, calma, tá tudo certo. Não, muito leve, vocês estão enganados. Sabe o que ela fez? Ela tirou da bolsa um drone. Ela pôs no chão o drone, ela falou, a gente vai olhar tudo agora. O drone subiu em cima da casa, viu tudo, filmou, depois trouxe. Da tecnologia, entendeu? Né? Exatamente. Então, são coisas que vêm ajudar. Eu nunca pensei de um homem para subir. Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu achei excelente. Mas uma coisa legal, essa coisa do feminismo, né? Eu acho que a mulher tem que saber se colocar profissionalmente, né? A gente sabe que a mulher tem capacidade, tem valor, tem tanto mérito quanto o homem, mas, sabe, tem realmente, acho que, e outra atividades que o homem faz com muito mais facilidade. E outra coisa, eu não tenho, por exemplo, eu não tenho a necessidade de chegar e ficar me bancando na obra, porque eu já tenho segurança suficiente para chegar e falar, gente, não vou subir. Por quê? Porque eu já tenho uma certa idade, porque eu sou gorda. Entendeu? E aí não é uma questão de homem ou mulher, é uma questão minha. Entendeu? A preferência minha é um livramento meu. Eu falo, não, em certos lugares eu não quero subir.
em outros eu subo e em outros não. Sim. Entendeu? Ah, mas e aí? Aí, minha filha, hoje tem celular, todo mundo filma. Ó, sobe lá, fotografa, todo filma isso pra não mim. vai diminuir ninguém. É como eu, vou puxar para fazer um anel, um fio de metal, de ouro, de prata, eu vou puxar na feira. Tem um homem com o braço mais forte. Exatamente. Pode puxar a produção de não vai me diminuir isso. Não. Isso não me diminui, absolutamente. Mas por isso que eu falo, a gente tem que saber respeitar o homem com as suas, né, qualidades, sim, com as suas, enfim. São dois sexos diferentes, né, gente? É claro. E uma outra obra também mais recente, e também foi um desafio, quer dizer, uma outra coisa totalmente diferente, porque eu entendo um pouco, claro, na arquitetura você tem uma matéria, tem uma cadeira que é a parte de paisagismo, que paisagismo não compreende só plantas. Paisagismo é iluminação externa, tudo que é uma arquitetura de exteriores. Então, você pode ter uma praça que não tem nenhuma planta e é um projeto de paisagismo, porque aí ela tem fontes, ela tem bancos, ela tem um desenho de piso, então é uma outra coisa. Eu gosto de paisagismo, mas eu não me dedico a trabalhar exclusivamente com paisagismo, não conheço tanto assim as plantas, apesar de gostar e pela experiência você acaba sabendo, aprendendo, e aí eu gosto de dar palpite em tudo, e as minhas obras são dos filhos. Mas é uma especialização, não é uma especialização, mas é como se fosse um filho meu. Então eu falo, gente, para mim é difícil fazer uma obra, por exemplo, uma casa, e aí tem um jardim, aí entra um paisagista, que seria um outro arquiteto, para fazer o projeto, porque interfere para mim, no meu conceito. Então eu prefiro chamar alguém que faça uma coligação comigo para fazer, porque eu já vou passando as diretrizes do que eu quero. Né? Porque eu acho que meio que é uma mensagem só, né? Fica uma coisa só, não fica aquela coisa dividida. E dentro desse conceito, eu estava fazendo uma obra, estou ainda fazendo uma obra residencial e de junção de duas casas que o cliente vai juntar, fazendo uma casa só, maior e tal. E aí no projeto, a gente está projetando uma piscina que vai ficar na casa da esquerda, vamos dizer. E na casa da direita, a casa da esquerda hoje não tem piscina, e a casa da direita tinha uma piscina. A da esquerda não tem piscina, mas ela vai ter no futuro projeto. E a da direita tinha uma piscina que a gente queria eliminar, porque eu falei, a casa não tem sentido, não vai ter 2 piscinas. E a gente falou, bom, mas e agora a piscina tá aí, o que vai fazer, o que não vai fazer? E aí pensamos, vamos fazer um pomar, vamos aterrar, vamos isso, vamos aquilo, não sei o quê. Daí o cliente falou, não, vamos fazer um lago. Eu falei, não, como assim fazer um lago? Eu falei, vamos fazer um lago. Não é? Então, é uma tendência. Ah, mas como vamos fazer o lago? Ah, vamos fazer um lago. Aí eu falei, mas você tem certeza? Bom, na planta, né, no projeto, aceita tudo. Aí eu falei, não, tá bom. Aí a gente transformou a piscina num lago. E ficou maravilhoso. E aí eu mesma fiz o projeto, né, do lago, as pedras, as plantas e tal. Aí eu chamei justamente um cara mais jardineiro, mais especializado em plantas. E aí eu falei, olha, então acho que aqui eu quero um volume assim, aqui eu quero assado e tal. Mas eu mesma falei, gente, será que isso aí vai dar certo? Porque eu falei, não é tão simples assim as coisas, sempre tem uma expertise, né? E tem pessoas especializadas em fazer lago. Não, nós vamos fazer, vai deixar, vou trazer os caras aqui, não sei o quê. No final ficou maravilhoso. Olha, ficou tão bonito que a gente mudou. Fotos pra gente mostrar. Eu tenho até filminho aqui. Mas assim, ficou muito bonito. E o cliente no final, a gente mudou, porque o quarto dele, a gente tinha colocado as janelas voltadas para a piscina, do outro lado. Sim. Só que eu falei para ele, olha, ficou tão bonito agora esse fundo, vamos chamar assim, que era um fundo, que aí eu falei, não, vamos abrir outra janela para cá. E ele topou, e a gente abriu e ficou realmente muito bom. Baita desafio, né? Isso é bacana, né? Uma delícia. Eu acho que a vida tem que nos trazer desafios sempre, porque senão a gente se acomoda, fica aquela coisa, relaxa, não pode sabe? estagnar nunca. Desafiar sempre, né? E falando em tendências, quais as maiores tendências desses últimos períodos? Olha, as tendências da arquitetura elas não podem ser tão voláteis, né? Porque as coisas demoram para ficar pronta, as coisas envolvem muitas cifras e tal. É modinha, né? Não pode ser uma modinha, né? Não é uma roupa que você tira, né? A cada estação muda, não dá. Então, assim, a tendência mais forte é justamente a parte de ecologia,
de sustentabilidade. Isso é uma coisa que se fala muito em fazer os telhados verdes, paredes verdes, a biofilia, que é trazer o verde para dentro dos ambientes, as plantas, que é uma coisa assim que todo mundo está almejando, né, muito, e tornar materiais reciclados, usar materiais reciclados. Então é bacana você falar, olha, isso aqui eu reciclei, estou reutilizando, tem fornecedores já de materiais reciclados. Então isso é uma coisa muito forte que combina alimentos naturais, que está combinando com a tendência do mundo de cuidar do meio ambiente, tudo. Né? E a arquitetura não poderia se voltar contra isso. Então isso é uma tendência fortíssima. E aí, assim, elementos naturais, esse ano tem a tal das cores terrosas, madeira, cimento. Agora, existem alguns modismos que também na parte de interiores, por exemplo, e na parte de exteriores, por exemplo, agora, eu trabalho bastante com residência. Aí todas as residências hoje, sem exceção, agora são sem telhado. As casas não tem mais telhado, porque é uma coisa minimalista, é clean e tal. Então, assim, eu fui agora na Páscoa no interior, e aí tem a minha cunhada que mora num condomínio em Ribeirão. Aí eu passo assim nos condomínios, é impressionante. Não tem uma casa com telhado. Nossa, entendeu? Aqueles caixotes. E aí o que acontece? Mas deixa eu entender, porque eu sou leiga. O que é isso, casa sem telhado? Tem condomínio que padroniza também a construção, tem isso. Mas nem tanto. Tem alguns que é um pouco mais assim. Mas é sem telha? Não. Na verdade, o telhado fiz embutido, fiz escondido. Ou você faz uma laje impermeabilizada, ou você tem um telhado com uma parede na frente e ele fica escondido. Você não vê telha. Entendeu? Só que assim, como tudo tem um ida e volta, assim, na arquitetura acontece muito isso, no geral. Acontece assim, aí as pessoas, geralmente as modas vêm do alto padrão. Sim. Né? Normalmente quem tá... De cima para baixo. Geralmente vem de cima para baixo. Mesmo que o cara de cima esteja copiando uma boa ideia do cara de baixo, mas é ele que as pessoas querem copiar. Ele que vai influenciar. Ditar a moda, que vai ditar a moda. Então, começou então essas casas sem telhado. Aí todo mundo, nossa, é bonito, olha, fulano fez, não sei quem, tal. Aí, de repente, começa a ficar tão disseminado que ficou muito forte aquilo que é moderno, aquilo que é poderoso, e aí vai abaixando, né? Nas outras classes sociais vai abaixando. Quando começa a ficar muito popular, aí muda. Aí muda. Exatamente. Porque aquele criador falou, não quer, agora todo mundo tem. Então, esse tipo de casa, por exemplo, já está numa coisa que eu gosto, já projetei casa assim, mas agora já falei, não, se eu fosse projetar agora, já não seria isso, porque eu falo, gente, eu não quero entrar num condomínio que todas as casas. Você não distingue. Você fica na mesmice. Você não distingue, parece que é tudo igual, e você não sabe nem que rua, parece que é tudo a mesma coisa. E aí, principalmente aí entra também aquela parte dos construtores que compram o terreno para investir, para fazer, aí ele pega justamente o padrão que está tendo. Esse padrão é o que vende agora. E aí ele faz uma churrada no mesmo condomínio, que é mais comercial, que é aquilo que está vendendo e tal. E agora, a coisa mais difícil é você quebrar os paradigmas. Porque quando está numa tendência muito forte e você chegar para o cliente e falar, não, a sua casa vai ser diferente, eu vou fazer um outro estilo, vou colocar telhado, eu vou fazer... Aí a pessoa fala, não, mas eu não quero isso. Não está usando. Não está usando. Não, mas só meu sonho... Exatamente. Eu falo, mas só a minha que vai ser assim, eu não quero. Então, assim, vem na minha que você vai ser feliz. Você vai ver a tendência para você. Impor a sua vontade e encontrar um profissional. Isso eu acho bacana. Quando o cliente encontra um profissional que encaixa, Não, agora é muito importante, na hora que você vai escolher um arquiteto, é muito importante você ter uma sinergia, uma empatia, porque assim, como é que você vai escolher? É pelo mais caro, mais barato? Não. Primeiro, você tem que procurar ver algumas coisas que a pessoa fez, ver se você gosta do estilo da pessoa. Porque a pessoa, por mais que eu absorva do meu cliente um repertório, o perfil que ele está querendo, sempre tem muito de mim nas histórias, né? Sim. Tem um pouco de assinatura. Porque aí a pessoa fala assim, nossa, mas o João Mintano,
Ele faz sempre a mesma coisa. Eu falei, claro, ele tem um estilo dele e as pessoas gostam e procuram ele justamente por isso. Se ele fizer diferente, ninguém quer. Então, é uma assinatura. Então, você tem que procurar uma pessoa e falar, puxa, eu tô adorando, é mais fácil. Não que você não possa fazer uma obra diferente para um cliente diferente. Mas, assim, é mais fácil, vai sair mais fácil o projeto. Assim, eu procuro entender bem o cliente. E já fui desafiada algumas vezes. Também eu tive uma cliente específica que é minha amiga. E aí, mas ela é muito diferente de mim, bastante diferente. Em termos de gosto e personalidade? Não, a personalidade. Então ela tá, assim, agora, assim, eu sou uma pessoa que gosto, eu gosto de comprar um monte de coisa, gosto de ser clean, mas no final não fica clean nada, porque no final eu gosto de colocar as coisas. Então, assim... eu não tenho muito uma linha simples, vamos dizer. Básica, simples. Não mais maximalista do que minimalista. Mais exatamente. Eu estou ali no equilíbrio disso. Então, o que acontece? E ela já teve um apartamento muito luxuoso, uma história com um ex-marido e tal, e ela falou, olha, isso não me representa. E eu, quando fui conhecer o apartamento dela, antes dela pensar em me contratar, eu cheguei no apartamento, eu levei um susto, eu falei, gente... esse apartamento não parece com você, como é que você mora aqui? Era lindo o apartamento, não era feio, não, era maravilhoso, peças maravilhosas, mas eu falei, não tem nada a ver com ela. Eu falei, não tem nada a ver com você. E aí passou um tempo, ela resolveu, aí veio a pandemia, e ela estava querendo reformar esse apartamento, e ela falou assim, Malu, eu quero que você trabalhe para mim. Aí eu falei, meu Deus do céu, agora eu tô desesperada. Eu falei, ela é uma pessoa tão diferente, ela quer a simplicidade, ela quer uma coisa clean, ela não quer juntar coisa, ela quer vender tudo, e ela queria vender tudo, ela não quer mais nada, não precisa de mais nada. E eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou... Eu falei, mas por que você está escolhendo a mim para fazer isso? Ela falou, porque você me entendeu. Quando você entrou no meu apartamento e percebeu que lá não tinha nada a ver comigo, você tentou, você me leu. Ela falou, então, não tem ninguém que vai fazer melhor do que você. Eu sou muito bocuda, na verdade, muito autêntica, eu não gosto de ficar disfarçando. É lógico que a gente tem que ter educação, né? Limite. A gente tenta. Mas, assim, eu prefiro ser mais autêntica, assim. E quando você percebe que a pessoa, por exemplo, tem obras que você entrega e a pessoa completa muito bem. Ela tem peças boas. Quando ela compra alguma coisa... obras de arte. Ela compra uma coisa, ai, que delícia, que bom, você foi viajar, trouxe essa peça e tal. É muito gostoso. Mas existem as situações que a pessoa não é muito ligada na arquitetura, nem em arte, nem nada. E ela não entende muito, ela não é ligada e tal, ela não tem mau gosto. Aí é triste. É difícil. Mas eu acho que com jeito você vai mostrando. Se a pessoa te contratou, é porque ela confia. E você vai mostrando, olha. E aí você procura e fala, olha, isso aqui é mais interessante, isso aqui não vai ficar bom. Agora, o melhor, guardem bem, isso é muito importante. O melhor cliente não é aquele que melhor te paga. Porque eu já tive clientes que me pagaram muito bem e foi difícil e tal. O melhor cliente é o que te ouve, é o que te confia em você. Isso é fundamental. Quando um cliente chega para mim e fala, eu tenho certeza que vai dar certo, te embute de uma responsabilidade, eu fico até com maior responsabilidade de atender. Porque é uma assessoria que você dá. Ela exatamente fala, nossa, eu preciso caprichar, porque a pessoa, ela se entregou para mim. Ela está confiando. E assim, e aí é uma delícia. Só que eu já tive várias situações assim, desagradáveis com o cliente, que eu fiquei chateada, entendeu? É lógico que os clientes também ficam chateados com as coisas, mas a gente também tem sentimento e tem coisas que você fala, poxa, não precisa isso, né? Eu já tive clientes, por exemplo, que foram comigo no Shopping D&D, que é um shopping de decoração aqui de São Paulo, aí foi comigo lá, tal, legal. Aí foi lá, eu escolhi tudo, mas não vou fechar hoje, vou falar com meu marido, sei lá, eu, tal. Tá bom, tudo bem. Aí a pessoa pega o orçamento, perdeu o tempo da vendedora, eu fui lá, escolhi tudo, aí ela pega e vai num outro lugar, na Gabriel, que tem as mesmas lojas, vamos dizer, e faz e compra as mesmas coisas, fala que não tem arquiteto, porque também isso é um problema, que é uma coisa muito importante de se falar. As pessoas acham que quando vai com o arquiteto, o orçamento sai mais caro. Sai mais caro porque a gente escolhe coisa cara, mas assim, não é isso. Na verdade, tem essa conotação que se ele vai conseguir mais desconto
na loja, porque o arquiteto... Se sozinho. Exatamente. O arquiteto, ele vai encarecer, ele vai levar uma comissão, etc e tal. Gente, tem que saber de uma vez por todas que as lojas, elas nos prestigiam, loja séria, idônea, ela prestigia o arquiteto, ela não fica dando desconto se você tem arquiteto ou não. A loja tem um preço e tem que ser aquele preço. Entendeu? Com ser arquiteto. Com ser arquiteto não existe isso. Ah, não. Ah, porque você veio, então eu vou te dar mais 10%. Não existe isso. Se a loja trabalha assim, para mim não serve. Mas, por exemplo, você acha ético a loja pagar uma porcentagem para você sem afetar o valor do cliente? Acho. Não. Eu acho porque é um trabalho. É um trabalho, você está indicando uma loja e tal. Agora, depende do profissional. Eu acho que assim, as coisas têm que ser abertas. Hoje em dia ninguém é bobo de achar que, ah, não, isso, aquilo. Primeiro, eu não me vendo para loja nenhuma porque isso compromete o meu trabalho. Sim. Então, assim, então, se todas elas querem me pagar uma comissão de venda, vamos chamar assim, ela quer me dar porque eu estou levando um cliente lá, então tanto faz. Tanto faz eu levar em uma e outra. Escolher só aquela loja. Exatamente. E eu ganho o cliente. Agora, a gente não pode comprometer o seu trabalho por causa disso, entendeu? Porque quem tem que pagar você bem é o cliente. Se a loja que te der não, ela tem que tratar você bem. A loja tem que tratar o cliente seu bem e dar desconto e falar o contrário. Falou, olha, como você tem um arquiteto, eu vou te dar um desconto. É isso que é o certo. Esse é o certo. Agora, você achar que vai levar, que vai enganar, ninguém engana ninguém, gente. Todo mundo sabe. Entendeu? Não precisa. Da transparência, da ética. Você pode trabalhar de uma forma transparente. Agora, ainda é um tabu isso, ainda tem cliente que se incomoda. Que fica invocado e fala, então quer dizer que, então você vai levar uma comissão, então não sei o quê. Mas as pessoas. Não, mas acontece que tem cliente que, quando eu já percebi que tem algumas pessoas, quando você fala isso, ela fica desconfortável já de cara. Independente, isso você está na tratativa inicial. Ela já fica, mas então, eu falei, não, mas então não. Mas isso tem que ser uma coisa transparente, um processo transparente. Entendeu? Se o cliente me pergunta, eu respondo, recebi, não recebi, porque eu acho que assim, o cliente tá confiando em mim, eu não posso trair a confiança do cliente. Não é escondido, não é nada escondido. Mas ainda tem uma coisa de escondido, porque eu até preferiria que não tivesse nada disso, que não existisse esse tipo de coisa, porque daí você poderia cobrar condignamente um projeto. Porque a pessoa não quer pagar o projeto, quer, imagina, só um rabisco, é só uma ideia, não sei o que, você já vai ganhar das lojas, vai ganhar não sei o que. Então a pessoa acha que você vai ganhar um monte de dinheiro, então ela já quer te pagar pouco. Então era muito melhor, um processo transparente é muito melhor. Até porque uma coisa é outra coisa. Exatamente. O teu projeto é o teu projeto. E o que vem além, né, são complementos que fazem parte aí da tratativa, como você falou, enfim. Claro. Dos laços comerciais, isso é comum. Então isso é uma coisa importantíssima. Verdade. A gente tem algumas mudanças, tem alguns percalços. O dinheiro que se gasta às vezes aumenta também, que a gente tem algumas mudanças. Então a pessoa vai ficando cheia. E aí ela tem aquela ansiedade, não fica pronto, e não acaba, e não sei o quê. Quanto tempo mais ou menos? Não, depende. Não, isso é muito variável, depende se é uma obra comercial, se é uma obra residencial, se a pessoa está dentro da obra, se ela não está, da necessidade, muda, né, também a mão de obra, a necessidade do cliente, o prazo de fornecedor é muito variável, isso não tem um padrão. Mas o que tem um padrão é que normalmente chega no final, a pessoa ela está tão desgastada e ela está tão cheia de todo o processo, que obra que aí ela já não quer nem ver a sua cara. Ela já não está nem aguentando olhar para você. Ela não aguenta nem ver, não aguenta nada e tal. Eu estou acostumada. Eu sei que isso passa, porque realmente senão não estaria trabalhando mais com isso. Eu praticamente só trabalho. Eu praticamente só trabalho, eu não faço propaganda nem nada, eu só trabalho para assim, gente indicada e para cliente e tal, eu não preciso fazer propaganda. As pessoas chegam até mim. Legal. É um propósito, entendeu? Eu acho, então, se não tivesse uma recuperação desse período, não teria uma repetição do cliente. Eu tenho clientes
há mais de 20 anos, 30 anos, que continuam sempre fazendo coisas comigo. Às vezes uma coisa pequena, às vezes um complemento, às vezes uma atualização, porque nem sempre precisa ser uma coisa gigante. Às vezes uma visita, às vezes um palpite, e para mim tudo é válido. Um banheiro, uma ideia, para mim já é um trabalho. Não porque tem o olhar de um profissional é diferente. Exato. E você vai assim arrumada, bonita nas suas obras, ou você deixa isso para o escritório quando vai visitar clientes? Olha, isso é uma coisa importantíssima. Por quê? Na verdade, você tem que ter um sapato meio de obra, assim, que você chega lá, é poeira, é tudo e tal, e tem que ter uma segurança. Mas assim, eu não deixo me arrumar. Entendeu? Eu vou toda com joias da Calu, maravilhosas, e as outras, assim, eu sou viciada na parte de joias. Essa parte que eu compro aqui na Calu já faz um tempo. A gente se conheceu assim. Eu conheci porque eu vi as peças dela nas mãos de uma outra amiga nossa, uma cliente, uma amiga minha. Ela falou, vou te levar na loja para você ver que maravilha que é. E ficou e nunca mais saiu. E aí eu nunca mais consegui me livrar daqui. E eu tenho uma gaveta cheia. E não dá para ficar esperando o dia que sábado, domingo, espero. Lógico, tem algumas joias que realmente não dá para ir na feira. Não dá para ir na feira porque você está desvalorizando a própria peça. Mas eu, normalmente, eu vou arrumada, eu vou com joia, eu não quero saber. Porque eu, assim, passo numa obra, depois eu passo numa loja, depois eu vou atender um cliente. Então não dá para você estar descabelada. A gente mora em São Paulo. Mora também, é complicado, né? Porque você participa lá junto com os peões e tudo, né? Eu agora, eu já fiz de tudo, né? Porque quando você faz a residência, muitas vezes a pessoa depois quer que você faça o consultório, faça o escritório, entendeu? Tem uma loja e tal. Eu faço de tudo, mas agora atualmente eu estou mais na área residencial mesmo. Mas isso alterna, né? Vai alternando. Você pega tudo, né? Mas eu pego tudo. Mas assim, cidade, campo, você faz muito? Eu faço tudo, já fiz casa de praia. Eu já fiz pousada, eu já fiz fazenda. Agora mesmo eu estava fazendo uma fazenda. Ai, que bacana. Eu acho maravilhoso, gente. E que conselho você daria para quem está começando na engenharia e arquitetura? Para mulheres, né? Que estão começando. Olha, eu acho o seguinte. A primeira coisa, eu acho que você tem que respeitar você mesmo. E o que você gosta. Porque trabalhar com alguma coisa que você gosta é a coisa mais importante do mundo. Exato. Você vai ser sempre um bom profissional se você faz o que você gosta. Então, assim, é lógico que tem obras que eu não gosto, tem clientes mais difíceis, tem situações difíceis. Mas isso em toda profissão. Assim, toda profissão você tem que fazer o legal e o não tão legal. Mas assim, se você gosta do que você faz, é mais fácil a vida. E é muito bom, entendeu? Então, assim, independente do que você vai fazer, procura pensar que tipo de vida, quando você está fazendo uma escolha de uma profissão, uma coisa que eu talvez não fiz, é me projetar na área profissional depois, como é que eu vou trabalhar, o que eu quero, eu quero trabalhar numa multinacional, eu quero trabalhar no exterior, quero trabalhar aqui, quero ter meu escritório. Pensa como você é e veja se aquela profissão vai dar certo. Né? Se você quer ser rico, se quer ser pobre, se você quer, entendeu? Quer trabalhar mais voluntário, o que você quer e se a profissão que você está escolhendo se encaixa. Porque a gente tem que fazer opção da profissão muito cedo. Exatamente, como você disse, você se formou nas duas áreas com 24 anos. Então, assim, hoje para as meninas para todo mundo que vai começar um curso, alguma coisa, conselho. Agora, é engraçado porque na engenharia, a maioria dos meus colegas saiu da área, porque o engenheiro ele começa na obra e tal, depois ele vira administrador. A evolução da carreira acaba... muito dinheiro em muito dinheiro em empresa e depois se quer ganhar dinheiro vai no mercado financeiro, que é também melhor. Enfim, entendeu? Assim, tem várias áreas. Normalmente ele sai da obra em si, ou da parte técnica, vamos dizer, né? Ele vai sempre mais uma carreira no final administrativa. O arquiteto já não, é diferente. As pessoas, como gostam da criatividade, por mais que tenha um escritório grande, ele gosta de interferir no projeto. Ele pode delegar, ele pode ter uma bancada com 20 arquitetos trabalhando, mas o prazer da pessoa normalmente é uma coisa de arte. Então a pessoa gosta do que faz, né? Já nasce, ela não larga isso. A gente faz escolhas, né? E a gente toma conta do nosso tempo também. Mas um assunto legal também é como a vida profissional pode andar juntinho com
a vida pessoal, casamento, relacionamento, Sim, entendeu? a gente vai adaptando, Sim, né? sim, entendeu? Sem Interfere muito, briga, porque sem- normalmente o homem reclama muito, né? Mas Quando a ela gente- tem uma vantagem, o marido dela dá aula à noite também. Ah, entendi. Então ela se adapta, ela pode ficar até mais ou menos o horário que ele sai. Porque se ele tivesse uma rotina também, que chegar às 7 horas, cadê você que não tá em casa? Eu acho que eu nem sei mais fazer isso. E como ele dá aula de noite, dá todas as noites, então ele não tá em casa também. Então eu aproveito e já marco também as coisas. Compromissos. Os Podcasts, enfim. Vem na casa. As baladas, calor, as novidades, entendeu? Porque aqui realmente minha passagem é obrigatória. Uma vez por semana, pelo menos. No mínimo uma vez. Bom, gente, a gente está chegando ao final da nossa live. Eu espero que tenha sido gostosa, porque tudo que a gente tenta passar para vocês é assim, encorajar e mostrar o dia a dia de um profissional diferente da gente, para que assim vocês possam se espelhar e se animar também para dicas, né? para poder empreender, porque na verdade o que a gente quer mesmo é que a mulherada esteja aí a todo vapor, tomando conta do mundo, né, gente? Sem deixar de ser mulher. Mas eu queria falar uma coisinha que é importante, que eu acho que aqui, a gente falou bastante de arquitetura, mas aqui a gente tem uma rede de apoio e de amizade muito forte. Sim. A Calu, ela cria em volta dela, ela tem pessoas muito bacanas. Cada pessoa que eu conheço através dela, que eu conheço aqui na loja, conheço as outras clientes, a gente vai fazendo uma rede, vai conhecendo, tendo outras amigas. E agora aqui é um perigo, porque essa linda aqui, ela faz o brown, que é isso aqui pra você de presente. um perigo. Então, isso é um perigo aqui. Aqui é uma pessoa. Quando a gente total. fala que é uma delícia, a gente não está mentindo. É maravilhoso. Olha, gente, eu falo pra vocês que eu gosto de comer. E esse brownie dela, ela tem algumas coisas que é divino, assim, não dá pra Não acreditar. tem igual, né? Não tem igual. Nunca comi. Não tem igual, é muito bom. É de derreter, não. Como você já conhece, espero que esse seja mais gostoso, porque cada receita que eu faço, eu vou colocando mais amor, ele vai ficando melhor. Eu não sei explicar. Não tem como ficar melhor, hein? Não tem. Tem. Ela Ela fez uns ovos de Páscoa, ela fez uns ovos de Páscoa aqui, e aí a gente vai fazendo essa corrente, porque você vai conhecendo gente interessante que vai trabalha bem. agregando, Porque né? a Calu, ela tem uma seleção aqui natural, eu não entendo bem. Mas entendeu? E ela também energia. agora preparando assim essa mesa toda bonita que elas prepararam para nós, que ela trabalha com essa parte de mesa posta, desenvolvimento de produto. Então é muito legal porque você vai conhecendo outras pessoas, além das joias, né? Porque não vou nem falar. Mas você vai conhecendo outras pessoas e vai falar, puxa, estou precisando, vou colocar no cliente. E essa aqui eu já queria comprar ovo de Páscoa, fiquei sem. Mas super bem um da Calu. Mas assim, muito bom. Entendeu? É muito bom a gente poder contar com, É que a com as Carlinha realmente amizades. é uma pessoa muito especial. A gente se conheceu e no mesmo dia bateu, Ficamos né? E amigos. assim também. Meu filho fala que As aqui é um coisas vão clube. fluindo. E o clube vai aumentando. E na verdade é um clube, porque assim, a Calu, ela é muito inteligente, ela é muito esperta. Ela toda semana ela faz alguma coisa, ela fala assim: gente, fiz um caldo verde. Imagina, tem alguma coisa a ver com a joalheria? Não. Aí, gente, eu fiz um caldo verde, vocês não querem vir aqui? Aí a gente vem. Né? A gente vem e Mas vem pra comer. Ela tem uma cozinha em Pão cima. caseiro. Ai, quero aquele É. pão. Aí assim, ela faz, aí a gente vem, aí come, senta, fica batendo papo. Ninguém tá pensando em comprar, nem veio pra comprar, mas acontece que você É ficando gostoso, né? aqui, conversando todo Energia mundo, boa. é uma energia super boa e ela tem uma forma de atrair a gente e a gente se sente em casa aqui. É verdade. Eu acho que quem não conhece tem que vir. Também acho. Entendeu? Estamos Sem todos medo. convidados. Sem medo. Sem Legais, medo. chamam Sem pessoas medo. legais. Sem medo porque ela tem peça para todos os gostos. Mas Preço, você é ótima também. Foi Gostoso. maravilhosa. Foi uma delícia. Que passou rápido. Passou muito rápido. É isso que a gente Aí não deu nem pra fazer todas as perguntas. Nem pra contar uma história, até que eu ia contar, mas... Mas calma, você pode vir no próximo episódio. Podcast 2. Gente, muito obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui. Agora a gente vai aproveitar um pouquinho aqui da nossa mesa, das nossas comidinhas. Acho que E eu vou comer vocês, um prato. come. E vocês, até a próxima. Tá aqui ainda, amiga. Ainda tá? Na 10ª você Tá. consegue. Pronto, não, tá aqui ainda. Encerrar.